Olá, amados, olá, minhas amadas amigos e amigas que aqui está conosco, sempre ouvindo a palavra de Deus, sempre ouvindo um direcionamento da parte de Deus. Olha só, deixa eu te falar algo da parte de Deus. Deixa eu te dizer algo que precisa ser dito nesse exato momento. A história de Elias, já deu para você perceber que eu gosto de falar sobre Elias, não é isso? Com certeza. Falar sobre Elias é revelar o caráter de Deus na vida de um homem de Deus. A maior preocupação de Elias não era revelar que ele era um homem de Deus, mas a maior preocupação de Elias era revelar para o povo quem era Deus em Israel. Embora vivemos uns tempos difíceis em que a maior preocupação dos homens que se dizem de Deus é revelar quem eles são, que se são homens de Deus, se são pregadores, se são homens eloquentes, se são homens que dominam a fala, que dominam a história. Mas a preocupação de Elias não estava engrajada nisso, mas estava em fazer com que o povo compreendesse o propósito de Deus em Israel. Embora a Bíblia não nos forneça muito sobre Elias, a Bíblia vai nos dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia vai nos fornecer e vai nos dizer que ele era de Tisbe, um tesbita de Gileade. A Bíblia não nos diz quem era o seu pai, quem era a sua mãe, não nos diz da onde, de que raiz genealógica ele veio, mas vai dizer que ele veio de dentro de Tisbe, assim dá-nos a entender que era um profeta reservado por Deus para aquela ocasião. Nos dá a entender que os doutores, os mestres, os professores dizem que Elias era conhecido como profeta do fogo ou até como filho do trovão. A Bíblia vai nos dizer que Elias se encontrou em situações difíceis, em situações que foram difíceis de se controlar. Primeiro, a Bíblia diz que Elias está debaixo de um pé de zibro. Este pé de zibro está no deserto. E a Bíblia vai dizer que ele se deita debaixo de um pé de zibro e no seu ânimo ele pede a morte. Ali ele se deita sobre o pé de zibro, dorme no pé de zibro e acorda com o despertar do anjo despertando, dando a ele água e pão quente cozido sobre as brasas. A Bíblia vai nos dizer que ele come aquele pão e bebe daquela água e volta a dormir. Só que pela segunda vez o anjo o desperta e diz: come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Presta atenção, a Bíblia vai dizer que Elias come novamente e bebe a água e caminha 40 dias e 40 noites em destino ao monte Horebe, o monte de Deus. Só que em vez dele subir para o Horebe, ele entra na caverna. E para um bom entendedor, nós entendemos que caverna não é lugar de profeta. Caverna não era o lugar que Deus queria que o profeta Elias ficasse. Deus queria que Elias ficasse no Horebe e ali tivesse um encontro com ele. Só que Elias dá o seu jeitinho e entra dentro da caverna. E ali Deus vai falar com Elias e vai dizer ao profeta: o que tu fazes aqui, Elias? Sai para fora. A Bíblia vai nos dizer que Deus ordena Elias sair para fora
da caverna. E ali a Bíblia vai dizer que Elias envolve o seu rosto sobre a capa e sai para fora. Deus estava falando com Elias. Deus passa entre as rochas, as penhas, desfende a penha e fala com Elias. Aqui me faz recordar do que está escrito no Salmos, capítulo de número 29, verso de número 9, aonde a Bíblia vai nos dizer que a voz do Senhor faz parir as servas e desnuda a penha, e todos no seu tempo diz glória. Ali Deus vai falar com Elias. Só que o que eu acho interessante é que Elias não vai ouvir a voz de Deus no vento, porque a Bíblia vai dizer que veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo. Elias poderia dizer: opa, Deus está falando comigo. Haja vista que eu sou reconhecido como profeta do fogo, haja vista que Deus fala comigo através do fogo. Ele poderia se enganar, mas Deus, quando Ele quer falar, Ele não engana, Ele não dá o seu jeitinho. Não, Ele fala conosco da forma que Ele sempre quis falar. Então Deus vai falar com Elias e vai ordenar Elias a seguir a jornada. Aqui eu paro para te perguntar algo. Aqui eu paro para te fazer uma pergunta. Qual é o propósito que Deus tem feito para a tua vida? Qual é o caminho que Deus tem traçado para a tua caminhada? Às vezes, nós somos ordenados por Deus a ir em uma direção e acabamos entrando na caverna. Então temos que tomar cuidado para não entrarmos na caverna, porque às vezes Deus nos dá a entender que caverna não é nosso lugar. Lugar de profeta, lugar de em comunhão, não é na escuridão, é na luz. Por isso que Deus chama Elias para fora, porque o que Deus tem de falar para Elias não é dentro da caverna, mas é fora da caverna. A Bíblia vai nos dizer que Deus fala com Elias. Então Deus está falando com você e está dizendo: existem momentos que você tem que tomar uma posição, e a maior posição está em sair para fora. Qual é o problema que está te aprisionando, que está impedindo de Deus agir na tua vida? Pare e pense nisso. Esse é o nosso alimento de hoje. A paz do Senhor. Até a próxima.